Bom, boa tarde. A partir de agora, então, estamos gravando a reunião. Depois eu posso disponibilizar o link para quem não pôde assistir. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu pretendo ser bem rápido, tá? E aí, à medida que vocês forem tendo dúvidas, vocês podem ir parando. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela aí? Se sim, por favor, abra o microfone aí. Conseguem visualizar a minha tela? Bom, pessoal, antes da gente iniciar, deixa eu só comentar um detalhe com você. Quando você for participar de uma videoconferência aqui, que seja referente ao Instituto Federal, é importante que você faça login pelo seu e-mail institucional, pelo e-mail do IFRO. Por quê? O sistema já vai reconhecer que você é do IFRO e você não vai precisar de autorização para entrar na sala. Fora que, quando eu inicio, né, a videoconferência e depois tem pessoas que ficam pedindo acesso, eu tenho que parar a explicação para ir lá garantir acesso à pessoa. Então, das próximas vezes, né, não só para Química, mas para qualquer outro conteúdo, faça login no seu e-mail institucional, que aí o MIT já vai reconhecer que você é do IFRO e já vai garantir acesso irrestrito a você, tá? Então, fica essa dica aí. Bom, vamos conversar hoje um pouquinho, então, sobre funções orgânicas oxigenadas e nitrogenadas. Bom, como eu estou compartilhando a minha tela com você aqui, e eu estou aqui no slide, eu não consigo visualizar o chat. Então, se você precisar conversar comigo, abra o microfone e pergunte aí, tá? A qualquer momento que você necessitar, você pode abrir o microfone e perguntar alguma coisa que você queira. Bom, primeiro, então a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as funções orgânicas oxigenadas. Se eu falo em função orgânica oxigenada, significa que são aquelas que têm oxigênio. Bom, e aí eu preciso falar com você aqui também dois grupos importantes que vão aparecer, que é o grupo OH e o grupo C-O. Se você assistiu os vídeos que eu indiquei, você já sabe que esse grupo OH aqui se chama hidroxila, e você viu ele lá no primeiro ano com a IDL, onde você viu que a hidroxila aparece lá nas bases, e o C-O aqui a gente chama de carbonila. Ok? Então, esses dois grupos aqui é de extrema importância você se lembrar dos nomes. Bom, primeira função orgânica que eu tenho aqui, ó, perceba que eu tenho então a hidroxila ligada a um grupo R. R aqui é de radical, tá? Ou seja, substitui a cadeia carbônica. Então, toda vez que aparecer esse R aqui, ó, esse R vem de radical orgânico, ou seja, é a cadeia carbônica ligada a esse grupo. Bom, quando eu tenho a hidroxila ligada diretamente a um radical orgânico, eu digo que aqui a minha função é a função álcool, ok? Agora, toma cuidado com um detalhe aqui, ó. Para eu considerar a função álcool, a minha hidroxila tem que estar ligada a um carbono sp3. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono sp2, ou seja, um carbono que esteja fazendo dupla ligação, como é esse caso aqui, ó, então aqui eu digo que eu tenho não um álcool, e sim um enol, certo? Bom, então acompanha comigo aqui um outro detalhe que eu preciso que você saiba também. Olha, pessoa pedindo acesso, eu vou ter que parar aqui a aula para ir lá garantir acesso. Isso aí é complicado, pessoal. Nas próximas vezes eu não vou fazer isso mais não, tá? Bom, dando continuidade então,
Então, eu falei para você da diferença entre o enol e o álcool, que você não pode esquecer. E aí, agora a gente vai falar da diferença dos álcoois primários, secundários, terciários, que eu posso ter aqui. Se a hidroxila estiver ligada diretamente a um carbono primário, então eu vou dizer, então aqui esse carbono sendo um carbono primário, então eu vou dizer que esse álcool aqui é um álcool primário. Ok? Bom, agora, se a minha hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, aí eu vou dizer que, então aqui eu tenho um carbono secundário, então agora eu vou dizer que aqui eu tenho um álcool secundário. Ok? Bom, mas ainda tem uma outra possibilidade. Eu ainda posso ter o seguinte: eu posso ter a minha hidroxila ligada a um carbono terciário. Então, esse carbono aqui é um carbono terciário, aqui ó, um carbono terciário, e aí a minha hidroxila estando ligada ao carbono terciário, então eu só posso ter aqui um álcool terciário. Ok? Bom, então eu preciso saber identificar se é álcool primário, se é álcool secundário ou se é álcool terciário. Ok. Continuando aqui a nossa análise, a outra função que eu tenho aqui, ó, também tem hidroxila, só que agora a hidroxila está ligada a um anel benzênico, né, que é essa estrutura aqui. Então, toda vez que eu tenho o grupo OH ligado ao anel benzênico, a função aqui será a função fenol. Então, cuidado, a hidroxila aparece na função álcool, ó, vou colocar aqui no cantinho. Quando eu tenho hidroxila ligada a um carbono sp3, eu tenho a função álcool, e aí dependendo de onde a hidroxila estiver, pode ser um álcool primário, secundário e terciário. Agora, se a hidroxila estiver ligada a um carbono sp2, ou seja, um carbono que faz dupla ligação, aí eu tenho a função enol. E por fim, se a hidroxila estiver ligada ao anel benzênico, então eu tenho um fenol. Quando eu tenho o oxigênio entre dois radicais, né, o oxigênio aqui entre um radical, entre uma cadeia carbônica e outra cadeia carbônica, por exemplo, imagina que eu tenho aqui ó, essa estrutura, uma cadeia carbônica aqui, e aí continua aqui outra cadeia carbônica. Então você pode pensar assim para ficar mais fácil. Oxigênio entre dois carbonos caracteriza a função éter. E aqui, cara, não tem segredo, é você bater o olho e saber, né? Tem que memorizar esses grupos, não tem outro jeito. Aqui do outro lado, você está vendo que começou a aparecer ó, o grupo funcional que a gente conversou aqui agora há pouco, que é a carbonila. Quando a carbonila estiver entre carbonos, ó, entre radicais, eu vou dizer então que eu tenho a função cetona. Agora, se a minha carbonila, agora presta atenção nos ligantes aqui, ó, tá aqui a carbonila novamente. Se um dos ligantes for a hidroxila e outro for uma cadeia carbônica, que eu estou simbolizando por R aqui, então aqui ó, eu tenho o grupo, atenção aqui, que isso aqui causou muita confusão. Eu tenho o grupo carboxila. Esse grupo carboxila, ele caracteriza uma função orgânica chamada de ácido carboxílico. Então, esse grupo aqui é o grupo carboxila. Porém, a função que esse grupo caracteriza é a função ácido carboxílico.
Então, se eu estiver perguntando o nome do grupo, o grupo é carbonila com hidroxila forma carboxila. Então, carbonila com hidroxila, carboxila. Agora, o grupo, a função orgânica, a função caracterizada é ácido carboxílico, tá? Cuidado com isso aí. Agora, se eu tiver novamente, olha só, a carbonila ligada diretamente com o hidrogênio, aí aqui eu vou ter a função aldeído. Então, todas essas funções aqui, ó, acetona, o ácido carboxílico e o aldeído, são funções muito parecidas. Todas elas têm o grupo carbonilo. Então, eu tenho que olhar os ligantes para verificar que função orgânica eu estou lidando. Agora, olha só aqui, ó. C dupla O, O. Quando eu tiver esse grupo aqui, ó, C dupla O, O, aí a minha função orgânica aqui será a função éster. Tá? Eu disponibilizei para você uma tabelinha lá com todos esses grupos, falando o nome da função. É importante olhá-la com carinho, tá bom? Bom, então essas são as principais funções orgânicas oxigenadas. Vamos para as funções orgânicas nitrogenadas agora. Aqui, ó, eu tenho o grupo NH2, ligado diretamente a um radical orgânico. Aqui eu tenho o grupo NH, entre dois radicais orgânicos, ou seja, entre dois carbonos. E aqui eu tenho o nitrogênio entre 3 carbonos. Toda vez que eu tiver o nitrogênio ligado diretamente ao carbono, eu vou dizer então que eu tenho a função amina. Aqui, pessoal, será uma amina primária. Aqui, quando eu tenho NH, será uma amina secundária. E aqui, como eu não tenho mais H, é só o nitrogênio entre 3 radicais, ó, entre 3 carbonos, eu vou dizer então que eu tenho uma amina terciária. Ok? Bom, agora, eu já vou logo marcar esses dois grupos aqui de baixo. Vou trocar de caneta aqui. Aqui, ó. Nitrogênio fazendo tripla ligação com carbono. Isso aqui é característica da função nitrila. Ok? Quando eu tenho o grupo NO2 ligado ao radical orgânico, aqui é característica da função nitrocomposto. Cara, eu acho que cheguei atrasado aí. Ok? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode abrir o microfone, perguntar, ok? Se não tiver nenhuma dúvida, deixa o microfone desabilitado, mas pode habilitar o microfone e perguntar a qualquer momento, tá? Ó, agora, perceba que eu tenho 3 compostos ali ainda que a gente não conversou, que aqui, ó, eu já tenho o nitrogênio ligado diretamente ao grupo carbonila, ao C-O. E quando eu tenho isso, aí eu já vou caracterizar a função amida, ok? Agora, presta atenção aqui, ó. Aqui eu tenho NH2 ligado diretamente a C-O, então aqui eu vou dizer que é uma amida primária. Ou simplesmente amida. Aqui, ó, perceba que aqui tinha 2 hidrogênios, um dos hidrogênios agora está sendo substituído por um radical, por uma cadeia carbônica que eu estou chamando aqui de R2. Aqui já caracteriza uma amida secundária. Agora, atenção que pode aparecer um outro nome para esse tipo de amida. Eu pode aparecer também, ao invés de amida secundária, aparecer o nome monossubstituída, indicando que um dos hidrogênios aqui foi substituído. E, por último, eu também tenho uma outra amida aqui, ó, perceba que o nitrogênio
está ligada ao C dupla O. Então, ó, todas apresentam aqui, ó, nitrogênio ligado ao C dupla O, nitrogênio ligado ao C dupla O, nitrogênio ligado ao C dupla O. E aí, o que eu estou vendo nesse último caso aqui? Ó? Os dois hidrogênios foram substituídos por um radical aqui e outro radical aqui, ou seja, duas cadeias carbônicas substituindo os hidrogênios. Então, aqui eu tenho uma amida, que eu posso chamar de amida terciária. Porém, pode aparecer outro nome, pode ser chamado também de amida dissubstituída, indicando que os dois hidrogênios foram substituídos. Ok? Então, esses são os grupos funcionais que eu preciso que você conheça nesse momento. Tem outros? Tem, mas vai ficar para um outro momento agora. Então, funções orgânicas oxigenadas, funções orgânicas nitrogenadas, eu preciso que você saiba dessas aqui até o presente momento. Belezinha? Eu separei alguns compostos aqui, ó, para a gente identificar esses grupos funcionais. Essa fórmulazinha aqui, ó, é a fórmula da cafeína. E aí eu vou circular aqui para você alguns grupos, e aí você vai tentar dizer para mim o que é. Então, ó, nitrogênio ligado diretamente ao carbono. O que seria esse grupo funcional aqui? Abre o microfone aí e conversa comigo, vai. O que você acha que seria esse grupo funcional aqui? Ninguém sabe? Ou vocês estão sem microfone aí? Nitrogênio ligado diretamente ao carbono é a função o quê? Amina. Se eu quiser ser mais específico, ó, eu tenho um carbono aqui e outro carbono aqui. Ou seja, esse nitrogênio está entre 3 carbonos, então seria uma amina terciária. Agora, presta atenção aqui, ó. O nitrogênio está ligado diretamente, aqui tem um carbono, então, nitrogênio ligado diretamente ao C dupla O. Se eu olho aqui, ó, desse lado eu já tenho uma amida, ok? Ó, então, vamos lá, de novo. Eu tenho aqui o nitrogênio ligado ao C dupla O. E aqui eu já tenho o nitrogênio ligado diretamente a um carbono, que não é o carbono da carbonila. Então, aqui eu tenho uma amina. E aqui eu tenho uma amida. Ok? Belezinha? Esse outro composto aqui, ó, é um composto muito conhecido por nós, principalmente nessa época de pandemia aí, onde qualquer gripe está assustando. E esse cara aqui é o princípio ativo do Tilenol, mais conhecido como paracetaminofen. Esse cara aqui, você vê que ele tem, ó, uma hidroxila ligada diretamente aqui, ó, ao anel benzênico. Então, já está caracterizando a função fenol. E aqui, de novo, nitrogênio ligado com C dupla O. Toda vez que eu tenho nitrogênio ligado com C dupla O, eu tenho uma amida. Ok? Então, eu posso falar que esse composto tem a função fenol, tem a função amida. Esse outro composto aqui tem a função amina, tem a função... Aqui tem a função amida. Aqui embaixo tem um outro grupo funcional que a gente chama de imina, mas eu não vou entrar em detalhe nesse grupo funcional agora, tá? Esse é assunto de outras aulas. Então, a gente vai ficar, por enquanto, só com a amida e a amina. Aqui embaixo, de novo, eu tenho aqui o C dupla O com o nitrogênio. Então, também tem aqui, ó, nitrogênio ligado ao C dupla O. Então, seria outro grupo funcional de amida. Ok? Bom, então vamos lá. Então, aqui, né, a cafeína, tinha anotado aqui. Vamos lá, seguindo.
Agora eu tenho outros dois compostos aqui. Esse camarada aqui, ó, é o Tamiflu. Medicamento muito usado contra a H1N1. Né? Quem não sabe aí, provavelmente já deve ter ouvido falar nesse nome, Tamiflu. Então, eu vou circulando aqui alguns grupos funcionais que eu estou vendo e a gente vai discutindo. Aqui eu tenho o oxigênio no meio da cadeia, tá? Entre dois carbonos aqui. Aqui eu tenho C dupla O, O. Aqui eu tenho nitrogênio, NH2, né, ligado diretamente com o carbono. E de cá eu tenho o nitrogênio ligado diretamente com o C dupla O. Aí. Então aqui eu posso perceber que eu tenho um éster. Aqui uma amina. Aqui um éter. E nitrogênio ligado ao C dupla O, amida. Belezinha? Bom, agora o outro composto ali, pessoal, deixa eu apagar isso aqui. O outro composto ali, ele já ainda não é muito conhecido, mas vai ficar muito conhecido nosso. Esse camarada aqui, ó, é o novo medicamento que está sendo testado contra o coronavírus, que é o Remdesivir, né? E o nome comercial dele é o Remdesivir. Remdesivir. Não sei nem se é assim que escreve, mas a forma dele é essa aí. Bom, eu vou marcar aqui alguns grupos funcionais que a gente pode perceber que estão presentes aqui nesse composto. Deixa eu apagar aqui só para não atrapalhar a nossa análise. E aí, vamos lá então. Eu vou pegar aqui esse grupo funcional, ó, C dupla O, O. Vou marcar esse grupo aqui. Vou marcar aqui, ó, o oxigênio entre dois carbonos. Aqui o nitrogênio ligado diretamente com o carbono aqui. O que mais que eu vou marcar para a gente olhar aqui? E vou marcar aqui o grupo H. Ó. Grupo H ligado diretamente ao carbono. Bom, você deve estar achando estranho, tem umas ligações diferentes aí, ó. Essa ligação aqui, ó, é uma ligação um pouquinho diferente, ela está mais grossa, indicando uma estrutura tridimensional, é como se estivesse saindo do plano. E aqui, ó, essa tracejadinha é como se estivesse entrando no plano, é só para indicar isso, tá? Então, vamos lá. Esses 4 grupos que eu marquei para você aqui. Aqui eu tenho a função nitrila. Aqui eu tenho a função éter, né, o oxigênio entre dois carbonos aqui, ó, entre esse carbono e esse carbono. Aqui eu tenho uma função fosforada, não é objeto de nosso estudo agora. Aqui o grupo OH, tanto aqui quanto aqui, grupo OH ligado diretamente ao carbono. Isso aqui caracteriza a função álcool. E aqui, C dupla O, O, caracteriza a função éster. Ok? Conseguimos compreender aí e relembrar essas funções. Certo? Bom, retomando aqui, eu gostaria de saber, né, gostaria que vocês colocassem aí no chat, de repente, se você tem alguma dúvida específica, alguma coisa que eu precise, você queira tirar a dúvida comigo agora, nesse exato momento,
Ou algo que eu, de repente, não falei, alguma coisa que não tenha ficado clara? O que você, se você tem alguma sugestão? Não? Marcos, a gente precisa estudar essas funções orgânicas para saber diferenciar os tipos de compostos orgânicos que eu tenho, tá? Então, eu preciso saber identificar o composto orgânico através dos elementos que compõem ele. Primeiramente, isso é importante para a nossa vida, porque vários medicamentos, como eu mostrei para vocês, têm esses grupos funcionais, e também é importante a nível de Enem. Eu acredito que, né, vocês são terceiro ano, a maioria deve pensar em fazer o Enem, e apesar da pandemia, até agora não se falou em cancelamento da prova, provavelmente não será cancelada. E as funções orgânicas, esse reconhecimento das funções é muito cobrado em vestibulares e também no Enem. Tá? Então, por isso a importância da gente saber classificar e reconhecer esses compostos orgânicos através do reconhecimento das funções. Pessoal, enquanto você vai pensando em alguma dúvida aí, vocês aprovam esse sistema que eu usei hoje, de usar a mesa digitalizadora para ir escrevendo em cima dos slides? Você acha que é uma boa ou não? Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Se não tiver mais dúvida, eu vou encerrar por aqui. Porque é o que a gente tem para conversar, é justamente isso mesmo. É saber reconhecer a função, olhar o composto e identificar os grupos funcionais. Né? Eu procurei trazer alguns compostos, né, contextualizando esse momento que nós estamos vivendo, para que você veja que a química está presente em tudo aí, principalmente a química orgânica presente nessa parte aí de cosméticos, de medicamentos, né? Estamos tranquilos, então? Dúvidas? Bom, só para ficar registrado aí, então, quem achou legal aí e aprovou essa ideia da gente fazer essa live utilizando a mesa digitalizadora, coloca aí para mim no chat, se tiver gostado desse sistema, coloca aí, tipo assim, eu gostei, alguma coisa nesse sentido aqui, que eu preciso deixar registrado, tá? William, você falou acho que não, o quê? Ah, tá, entendi. Pessoal, bom, já que não tem mais dúvidas, então, gostaria de falar a vocês que eu estou com saudade de retornar para a sala de aula. E esse momento que nós estamos vivendo não é nada que nenhum de nós queríamos estar vivendo, né? É complicado para você estudar sozinho, é complicado para nós, professores, preparar esse material, que querendo ou não, dá trabalho, né? Para indicar aquelas videoaulas para você, ou assistir uma série de videoaulas no YouTube para tentar achar alguma que fosse legal, que fosse de bom entendimento para você. E, cara, é o seguinte, tá difícil para todo mundo, mas não é aquilo que a gente quer. Mas, infelizmente, é o que a gente tem no momento. E a gente luta com as armas que tem. Tá? Vai renovar? Vai voltar? Não sei. A gente não sabe. A gente depende aí de uma série de fatores para saber se volta ou não. Então, por enquanto, o que a gente tem é esse sistema educacional, que está aí à distância, está um negócio online, digital,
tá difícil para todo mundo, mas infelizmente é o que eu posso estar oferecendo para vocês. E da mesma forma que eu procuro dar o meu máximo na sala de aula, eu estou procurando dar o meu máximo à distância para vocês também. E eu gostaria muito que vocês também se dedicassem ao máximo. Nós temos aqui hoje 3 salas, terceiro A, terceiro B e terceiro Floresta. Terceiro A e B de informática e terceiro de Floresta. Isso dá um total de 104 alunos. Eu estou com 23 pessoas na sala aqui contando comigo, então 22 alunos. Então, assim, cara, é complicado, eu fico chateado com isso, porque eu tive que ficar praticamente o final de semana inteiro aprendendo a mexer com essa mesa digitalizadora para fazer uma aula bacana para você aqui, né, tentar fazer um negócio interessante. E poucas pessoas participando, eu acho bem ruim, né? Pois é, William, muitos vão aguardar o vídeo novo, então eu não preciso fazer live, velho. Eu não preciso. Eu posso gravar e simplesmente colocar no YouTube e pronto. Para que eu vou fazer live? Para que eu vou disponibilizar um tempo meu para tirar dúvidas se não vai ter o público esperado? Então, pode ser que para o terceiro ano eu não faça mais esse tipo de live, porque eu não estou tendo a resposta que eu gostaria de ter. Porque dá trabalho, eu tenho que disponibilizar tempo para isso. E se não vai ter público, então eu prefiro gravar aí alguma coisinha e simplesmente colocar para você lá no YouTube depois, sem a necessidade de ser ao vivo, né? Bom, pessoal, se não temos mais dúvidas, eu disse para você que eu ia ser bem breve aqui, e no mais é isso, estudem bastante, tá? Sei que a distância aí tá difícil para todo mundo, mas é o que nós temos, e estou à disposição aí para eventuais dúvidas, tá bom? Qualquer coisa que precisarem, é só entrar em contato comigo por e-mail, ou pelo AVA, pelo fórum, pela mensagem do AVA lá. E outra coisa, o questionário de vocês estava com 2 tentativas e eu ampliei para 3 tentativas, tá? Se você, de repente, fez lá, errou alguma coisa, está com dúvida, antes de ir para a próxima tentativa, pode me perguntar que eu tento ajudar e direcionar você para ter o máximo de acerto possível. Belezinha? Então, no mais é isso aí. Um grande abraço a todos e espero que a gente retorne o mais breve possível. Tchau, tchau.